Lembrar um pouquinho, a independência do Brasil é um dos fatos históricos mais importantes de nosso país, marca o fim do domínio português e a conquista de autonomia política. Só que fique claro que, assim, Portugal deixa de dominar o nosso país, né? O Brasil deixa de ser uma colônia de Portugal, mas continua uma monarquia. Nós ainda não temos uma república, o Brasil ainda continua sendo uma monarquia. Lá no mês de dezembro de 1822, Dom Pedro foi declarado imperador do Brasil, como nós também já estudamos. Então, só para revisar como se deu essa consolidação da independência. Então, não foi só Dom Pedro chegar às margens do Ipiranga e gritar independência ou morte no dia de 7 de setembro de 1822 que tornou o Brasil independente. O Brasil ainda precisava ser reconhecido. Então, os Estados Unidos reconheceram a independência em maio de 1824, então são quase 2 anos, né? Foi em 1822, 7 de setembro de 1822, foi o dia em que Dom Pedro I declara a independência do Brasil. Mas os Estados Unidos apenas reconhecem em 1824. Informalmente, a independência já era reconhecida pela Inglaterra, então a Inglaterra já reconhecia, mas informalmente. Só que Portugal, ela exige do Brasil um pagamento de 2 milhões de libras esterlinas para reconhecer essa independência. Aí pensem comigo, como se Portugal dissesse, para a gente liberar o Brasil, o Brasil precisa pagar a indenização. Imagine, Portugal já tinha retirado muito ouro do nosso país, muita cana-de-açúcar, já tinha escravizado, já tinha usado e abusado dessas terras, dos indígenas, trouxe os africanos para serem escravizados e ainda cobra uma indenização para sair do país. E o que acontece? A Inglaterra vai e empresta dinheiro. O Brasil não tinha esse dinheiro na época para pagar, então a Inglaterra acaba emprestando esse dinheiro. Aí, se vocês um dia se perguntarem, a dívida externa do Brasil, o Brasil deve tanto a outros países, é por conta da construção de Brasília, da ponte Rio-Niterói? Não. Começa muito antes disso. Com essas outras construções que foram feitas no país, a dívida externa aumenta, mas a dívida do Brasil começa muito antes. Desde quando a Inglaterra empresta dinheiro para eles pagarem a Portugal para ficar livre, para Portugal exigir ou para Portugal reconhecer o Brasil independente, a dívida externa do nosso país já começa ali. Começa o primeiro empréstimo que é tomado, é esse. Isso tudo, gente, é só para a gente relembrar um pouquinho sobre o período da independência, até porque estamos próximos de comemorar essa data, de ser um feriado, uma parada nacional do 7 de setembro. Então a gente revisa um pouquinho para a gente continuar esse assunto, que é sobre as regências, que vai ser logo após esse processo que estamos estudando agora. E só para finalizar mesmo, olha o que diz esse texto. O povo mais pobre sequer acompanhou ou entendeu o significado da independência. A estrutura agrária continuou a mesma, a escravidão se manteve e a distribuição de renda continuou desigual. A elite agrária que deu suporte a Dom Pedro I foi a camada que mais se beneficiou. Eu acho que se vocês lembrarem um pouquinho da avaliação, na avaliação de vocês eu coloquei até uma chargezinha sobre isso. E era para vocês, e a intenção da questão era para vocês entenderem o que significou para o povo mais pobre, a independência. Nada, pois não mudou nada para eles, a vida deles continuou da mesma maneira. A escravidão continuou do mesmo jeito, a distribuição de renda continuou desigual, mas a elite agrária, os grandes proprietários de terra, os proprietários das minas, esses foram quem se beneficiaram com a independência. Esses sim se beneficiaram. Então, para a gente começar a entender como começa esse período que vai ser chamado de período regencial ou regências, a gente precisa entender o que aconteceu antes. Então, em 1131, Dom Pedro I, ele abdica do poder, do governo. O Brasil foi assumido por regentes, já que o sucessor da família real tinha apenas 5 anos. Vamos entender. A abdicação de Dom Pedro I aconteceu no ano de 1831, tanto pela pressão política que o imperador sofria da elite e populares brasileiros, quanto
pela tentativa de assegurar os direitos de sua filha Maria da Glória, pois Dom João VI já havia falecido, ele morre em Portugal, a coroa portuguesa iria por direito para Dom Pedro I. Só que ele deixa o trono para a filha dele, Maria da Glória, e ele abdica do trono português. E aqui no Brasil ele também abdica do trono e deixa o trono brasileiro para seu filho, Pedro de Alcântara, que vai ser chamado de Pedro II, que se encontrava então com 5 anos de idade. E aí, quando termina o primeiro reinado, nós estudamos também no último, né, nessa segunda unidade, termina o primeiro reinado e vai começar esse período que vai ser chamado de regências. Então, gente, esses regentes eram governantes eleitos pelos deputados, senadores, para administrar o país temporariamente. O período, como aqui tem escrito, o período posterior à abdicação de Dom Pedro é chamado de regência, ou período regencial. Nele, o país é regido por essas figuras políticas em nome do imperador, até a sua maioridade, que será antecipada em 1840. Então, esse período vai ser de 1831 a 1834. De 1831 a 1840. Vão haver 2 regências, vai ser a regência trina e a regência una. Esse período chamado de regência são divididas em 2 regências trinas e 2 regências unas. Nós vamos entender como se deu esse processo. Então, gente, no início, os regentes eram 3, por isso que era chamado de regência trina, e logo depois, em 1834, começa a existir um único regente, e aí vai ser chamado de regência una. Então, o período regencial foi marcado por uma instabilidade política muito grande, por conflitos entre o governo central, os governos das províncias. As províncias, gente, seriam as cidades, os povoados, como era dividido naquela época. Então, os principais grupos políticos que atuavam nesse período eram chamados de restauradores, os liberais moderados e os liberais exaltados. Então, como eu disse, mesmo com a abdicação de Dom Pedro I, ainda permaneciam muitas tensões políticas por conta de disputa de poder, na verdade. Então, como eu disse que haviam vários grupos, haviam 3 grupos, os restauradores, eles defendiam que Dom Pedro I e a monarquia, e a sua monarquia, deveria retornar. Então, como Dom Pedro I ele morre em 1834, após a sua morte, esse grupo se dissolve. Mas os liberais moderados, eles representavam os interesses das elites agrárias, que defendiam a monarquia constitucional e a manutenção dos poderes políticos vigentes, que continuassem da mesma maneira também. Já os liberais exaltados, eles representavam os interesses das classes médias urbanas e de parte de alguns proprietários de terras. Eles pretendiam dar maior autonomia para as províncias por meio de uma monarquia federativa. Eles achavam que deveria haver uma monarquia federativa. E entre os liberais exaltados havia em menor número, alguns que já eram republicanos, que já não queriam mais monarquia, que queriam mesmo uma república. Então, para lidar com essas disputas regionais e manter a ordem do país, em 1831 é criada uma guarda, que é chamada de Guarda Nacional, que era diferente do exército. Ela tinha a responsabilidade de manter afastados os inimigos do governo, claro, e essa milícia atuava no interior do país e em conflitos locais. E ainda, gente, em 1834 é aprovada uma emenda constitucional que concedia às províncias maior autonomia em relação ao governo federal. Essa medida ficou conhecida como um ato adicional. Mas, mesmo com essa tentativa de equilibrar as tensões entre os grupos de tendências mais liberais e de tendências conservadoras que atuavam nas províncias, a instabilidade política manteve-se ao longo desse período regional. Então, olha só, o agravamento da situação econômica e o anseio das camadas popular e média por uma maior participação política começam a gerar revoltas em vários pontos do país, sempre esmagadas com rigor pelas forças governistas, ou seja, por essa Guarda Nacional que eles criaram. Só que aí vai haver várias
vários movimentos no Maranhão, no Pará, na Bahia, a cabanagem, a balaiada, a sabinada, a Guerra dos Farrapos, que vai ser no Rio Grande do Sul, haverá a Revolta dos Malês, muitas revoltas acontecerá nesse período que é chamado, durante esse período que é chamado de período regencial. Mas é bom, assim, ficar claro que essas revoltas, elas não ocorrem, como elas ocorreram em muitas e diferentes regiões do nosso país, elas não tinham as mesmas motivações, porque cada uma dessas revoltas, elas queriam alcançar os objetivos em relação às condições de vida de cada localidade, como eles viviam. Então, cada revolta dessa acontece buscando melhorar a situação em que cada lugar, em cada localidade dessa, como as pessoas viviam naquele momento. Deixando claro que o mapa naquela época ainda era diferente, o Brasil não era dividido como hoje é. Olha só, gente, no livro de vocês está bem reduzido, por isso que é bom, quando vocês estiverem estudando, sempre pesquisar mais um pouco, porque o livro está bem reduzido como aconteceu, mas eu trouxe um pouquinho de cada revolta dessa. Então, a cabanagem, ela acontece lá no início do período regencial, no local chamado de Província do Grão-Pará, entre 1835 e 1840. Lá no início do século XIX. A maioria da população dessa província era formada por pobres, por pessoas, ou por afrodescendentes, indígenas, mestiços, escravizados e livres. E eles viviam em péssima condição. Como aqui eu estou deixando bem claro, a situação da população do pobre do Grão-Pará era péssima. Mestiços e índios viviam na miséria total, sem trabalho, sem condições adequadas de vida. Os cabanos sofriam em suas pobres cabanas às margens dos rios. Essa situação provocou o sentimento de abandono com relação ao governo central e, ao mesmo tempo, muita revolta. Então, grande parte, gente, dos participantes dessa revolta, eles moravam em cabanas. Então, muitas delas eram em áreas ribeirinhas e, por isso, eles ficaram conhecidos como cabanos. E o nome da revolta, a cabanagem. Então, para entender o motivo, porque como eclode esse movimento, havia muita divergência entre as elites locais, que elas reivindicavam o direito de escolher quem governaria a província, foi o que levou ao início da revolta. E, logo após, um dos líderes da oposição ao governo, ele foi assassinado no final de 1834, e aí os rebeldes se organizaram e, em 1835, mataram o presidente da província e estabeleceram um novo governo. Então, gente, olha como é que o governo reage. Contando com o apoio, inclusive, de tropas de mercenários europeus, o governo central brasileiro usou toda a sua força para reprimir a revolta, que ganhava cada vez mais poder. Então, o governo, automaticamente, quando percebeu que a revolta estava ganhando muito poder, ele usa toda a força, ainda usa mercenários da Europa para combater o movimento. Então, após 5 anos de sangrentos combates, o governo regencial conseguiu reprimir a revolta. Em 1840, muitos cabanos tinham sido presos ou mortos em combates. A revolta terminou sem que os cabanos conseguissem atingir seus objetivos, infelizmente. A Sabinada, gente, foi um movimento que aconteceu aqui na Bahia. Foi uma revolta feita por militares integrantes da classe média e rica da Bahia. A revolta se estendeu entre 1837 e 1838. Esses revoltosos, eles não eram favoráveis às imposições políticas e administrativas impostas pelo governo regencial, eles não aceitavam as imposições do governo regencial. Eles estavam muito insatisfeitos com as nomeações de autoridades para o governo da Bahia, que também essas nomeações eram realizadas pelo governo regencial. E eles queriam mais autonomia política, defendiam a instituição do federalismo republicano, que o Brasil começasse a ser uma república federativa e não mais uma monarquia, porque esse sistema eles achavam que daria mais autonomia política e administrativa às províncias, eles poderiam administrar melhor as províncias. Então, gente, a resposta do governo, a regência do regente Feijó enviou tropas para a região, reprimiu o movimento com força total. A cidade de Salvador foi cercada, retomada. Muita violência foi usada na repressão. Centenas de casas de revoltosos foram queimadas pelas forças militares do governo.
Entre revoltosos e integrantes das forças da rebelião, ocorreram mais de 2.000 mortes durante a revolta, mais de 3.000 revoltosos foram presos, e então em março de 1838 terminava mais uma revolta no período regencial. Percebam que cada vez que cada estado, cada grupo se organiza contra o governo regencial, lembre-se, gente, quando eu falo em governo regencial, vê se vocês conseguem entender, é porque Dom Pedro I havia abdicado, voltado para Portugal, deixa seu filho, Dom Pedro I, apenas com 5 anos aqui, ele não poderia assumir com essa idade, então os regentes assumem no lugar dele, por isso que é chamado de período regencial. Então, durante esse período, houveram muitas revoltas porque muitos não aceitavam a forma de governo desses regentes. Então, perceba que todas as vezes que havia algum movimento contra o governo automaticamente agia com violência, com repressão e conseguia acabar mais uma revolta. Só para relembrar, para vocês acompanharem o assunto, aqui nós já estamos na página 145 do livro e dá para vocês acompanharem todas essas revoltas que também tem no livro de vocês. A Balaiada é uma revolta que ocorre no Maranhão entre 1838 a 1841. É uma revolta popular porque grande parte da população pobre do estado participa dessa revolta. Essa população era contra o domínio econômico de um grupo de fazendeiros da região. Esses fazendeiros comandavam a região e usavam a força e a violência para atingir seus objetivos. Só para ficar claro, perceba que cada uma dessas revoltas, eles estão lutando pelo que acontece na região deles. Por isso que eu disse que têm motivações diferentes. O governo maranhense organizou suas forças militares e passou a combater fortemente os balaios. Quem eram os balaios, no caso, gente? Era essa população pobre do estado do Maranhão que se organiza para combater, para lutar contra o governo. Esses conflitos todos acontecem porque eles queriam a posse de terras, eles queriam ter direito a terras. Eles também lutavam contra o poder dos estrangeiros, porque havia muitos estrangeiros aqui no Brasil e eles tinham poder no comércio muito grande, eles lutavam contra isso. Eles começam a lutar exatamente porque eles eram oprimidos, esse era um grupo social oprimido. Então, como é que o governo reage? O governo se organiza suas forças, passa a combater os balaios fortemente, com a participação de muitos escravos fugitivos, prisioneiros e trabalhadores pobres da região. Os balaios eles conseguem obter algumas vitórias. Lá no início dos conflitos, eles conseguem obter algumas vitórias. Os balaios, gente, eles ainda conseguem dominar a segunda maior cidade do Maranhão, que é Caxias. Eles conseguem dominar ainda essa cidade, só que por conta de divergências de ideologia e de interesses, fez com que enfraquecesse o movimento e a ação das forças imperiais fosse mais forte sobre eles. Então, o coronel Luiz Alves Lima e Silva é nomeado pelo Império como governador da província do Maranhão e o objetivo da nomeação dele era pacificar a revolta. Aí eles perdem a vila de Caxias. O comandante dos balaios, Raimundo Gomes, ele se entrega às tropas oficiais. Em 1841, o movimento já está muito enfraquecido, muitos balaios resolvem se render, aproveitando a anistia concedida pelo governo, e em 1841, o líder Cosme Bento foi capturado e enforcado, e acontece o fim da revolta. Outra revolta muito conhecida é a Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, é a mesma coisa, como está aqui, também conhecida como Revolução Farroupilha, acontece no Rio Grande do Sul, é um conflito regional que é contrário ao governo imperial brasileiro e tem um caráter republicano. Dizem que eles queriam mesmo era formar uma república rio-grandense, no caso que o Rio Grande do Sul se separasse do Brasil e virasse uma república. Alguns historiadores discordam, como é o caso de Boris Fausto, mas muitos historiadores concordam que essa seria a ideia da Revolução Farroupilha. Ela ocorre na província de São Pedro, no Rio Grande do Sul, entre 20 de setembro de 1835 a 1º de março de 1845. Essa é uma das maiores revoltas que aconteceram, durou quase 10 anos,
a revolta dos farrapos, a Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, há também uma série, a Globo fez uma série, uma minissérie chamada A Casa das Sete Mulheres, que retrata esse período, conta muito sobre esse período também. Os rebeldes da Guerra dos Farrapos, gente, eles ainda chegaram a proclamar uma independência rio-grandense em 1136, a independência da província deles. Em 1839, invadiram a província de Santa Catarina, e a paz ela só veio mesmo em 1845, que, para vocês entenderem um pouco, o livro de vocês deixa claro sobre essa ideia de república, mas Boris Fausto, um outro historiador, ele diz assim: não se pode afirmar com segurança que os farrapos desejavam separar-se do Brasil, formando um novo país com o Uruguai e as províncias do Prata. Seja como for, um ponto comum entre os rebeldes era o de fazer o Rio Grande do Sul, pelo menos, uma província autônoma, com rendas próprias, livre da centralização de poder imposta pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, naquele período, era a capital do Brasil. Lembra que a primeira capital do Brasil é na Bahia. Durante a vinda de Dom João VI para o Brasil, essa capital é levada para o Rio de Janeiro, é modificada. E o que fica claro, realmente, a ideia do historiador Boris Fausto é que eles queriam realmente ter autonomia, eles queriam ficar livre dessa centralização do poder que era imposta lá pelo Rio de Janeiro, pelos regentes que lá estavam. Mas vamos entender como acaba esse processo. Então, sob a liderança do Barão de Caxias, as forças imperiais começaram a instituir a repressão ao movimento. A partir daí, Duque de Caxias inicia diálogos que deram fim ao movimento separatista. Então, veja que eles fizeram acordos para isso. Em 1844, depois da derrota farroupilha na Batalha de Porongos, um grupo de líderes separatistas foi enviado à capital federal para dar início às negociações de paz. Após várias reuniões, eles estabeleceram os termos do Convênio do Ponte Verde em março de 1845. Então, com a assinatura do acordo, foi concedida anistia geral aos revoltosos. Então, quando a gente fala em anistia, gente, todos os revoltosos, eles não foram condenados, eles não seriam presos por terem participado do movimento, eles tiveram anistia. O saneamento das dívidas dos governos revolucionários e a libertação dos escravos que participaram da Revolução. Então, todos aqueles escravos que participaram junto com os líderes farroupilhas, na Revolução, eles tiveram direito a serem libertos da escravidão. Então, gente, na Bahia ainda há outro movimento que é chamado de Revolta dos Malês. Então, não há só a Sabinada que acontece primeiro na Bahia, tem a Revolta dos Malês. É uma das revoltas mais importantes desse período e é conhecido como a única revolta totalmente negra. Foi uma participação apenas de negros, de ex-escravos livres e ainda escravizados também. Então, só para a gente entender um pouquinho quem eram quem eram os revoltosos da Revolta dos Malês, só para entender, lá na página 146 do livro de vocês, mostra que entre o final do século XVIII e início do século XIX, muitos negros escravizados vindo basicamente da região do Benin, eles chegam a Salvador. A maioria deles eram muçulmanos, ou seja, eles eram praticantes do islamismo. Lembrem que era a religião desse povo, né, que vem da região do Benin. E na Bahia eles são conhecidos como malês pela questão do termo da língua iorubá, que significa muçulmano. Então, olha só o que diz aqui. A Revolta dos Malês foi um movimento que ocorreu na cidade de Salvador, província da Bahia, entre os dias 25 e 27 de janeiro de 1835, e os principais personagens dessa revolta foram os negros islâmicos, esses negros que vieram de Benin. Então, os malês, eles trabalhavam na área urbana, eles tinham um grau de independência maior, porque eles trabalhavam em Salvador como escravo de ganho, atuavam como carregadores, vendedores de doces, quitutes, pintores, pedreiros, barbeiros, entre outras funções. Eles repassavam aos seus senhores uma quantia do valor que eles ganhavam e ficavam com o que sobrava. Por isso,
era comum entre o povo malê comprar sua própria alforria, porque eles poupavam dinheiro, guardavam o dinheiro que ganhavam para conseguir comprar a sua carta de alforria. Para quem nunca ouviu falar no que é uma carta de alforria, essa carta de alforria, eles tinham que comprar, eles pagavam ao seu dono o valor que o dono dizia que eles valiam e eles poderiam ser livres, não seriam mais escravizados. Os malês, eles entre si, eles mantinham laços de solidariedade religiosa e étnica, isso é muito importante, e eles se reuniam em alguns pontos da cidade, chamados cantos, e eles exerciam suas atividades religiosas nesses lugares. Então, como eles se encontravam, o fato deles poderem se encontrar, de exercer sua atividade religiosa, de conversarem, começa a surgir entre os malês a ideia de uma revolta, de se revoltar, de resistir contra a escravidão. Então, apesar de serem livres, eles sofriam muita discriminação por serem negros e seguidores do islamismo. O Brasil, por ser um país, entre aspas, católico, né? É essa religião que os portugueses trazem para o Brasil e impõem aos indígenas que aqui moravam, aos africanos que eles escravizaram aqui, eles impõem a sua religião. Então, eles já sofriam discriminação por ser negro e ainda por ser seguidores do islamismo. Então, esses revoltosos, cerca de 1.500 revoltosos, estavam muito insatisfeitos com a escravidão africana, a imposição do catolicismo e o preconceito contra eles. Então, eles tinham como objetivo principal a libertação dos escravos, que fique claro que é a única revolta que realmente pede, que luta pela libertação dos escravos. Eles queriam também acabar com o catolicismo, o confisco dos bens dos brancos e mulatos, e eles queriam a implantação de uma república islâmica. Cada historiador pensa de uma maneira em relação a essa ideia da república islâmica, mas eles queriam mesmo, como tema central, a libertação dos escravos, dos escravizados. Mas, gente, infelizmente, foi uma revolta que foi sufocada rapidamente, muito rápido. A gente pensa que por ser uma revolta totalmente negra, de escravizados e ex-escravizados, eu acho que por isso que acabou muito mais rápido. Uma mulher contou o plano da revolta para um juiz de paz de Salvador. Os soldados das forças oficiais reprimiram a revolta, muito bem armados, preparados. Os soldados cercaram os revoltosos na região da Água dos Meninos, é um bairro de Salvador, gente. Violentos combates aconteceram. No conflito, morreram 7 soldados e 70 revoltosos. Cerca de 200 integrantes da revolta foram presos pelas forças oficiais. Todos foram julgados pelos tribunais. Os líderes, condenados à pena de morte. Os outros revoltosos, condenados a trabalhos forçados, açoites, degredo, enviados para a África. O degredo, gente, é o mesmo que exílio, ser expulso do país. E o governo local, para evitar outras revoltas do tipo, decretou leis proibindo a circulação de muçulmanos no período da noite, bem como a prática de suas cerimônias religiosas.